Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que procedamos retamente, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha saudação a você no início desse curso, porque tivemos só uma aula sobre a origem do termo liturgia, e, portanto, nós estamos entrando no estudo propriamente dito. E nós vamos estudar o rito da missa, teologia, espiritualidade e metodologia de cada elemento da celebração. E vamos estudar a missa com a liturgia dominical. E das solenidades, tem diferença dos outros dias? Tem, muitos. Primeiramente, o domingo dispensa comentário, não é isso? O dia do Senhor. Tem glória, tem credo, que nas outras missas durante a semana não tem. E outra coisa também, normalmente você não está na missa durante a semana, não é? Então, por isso que vamos estudar a missa dominical e nas solenidades. E evidentemente, dentro desse estudo, está a celebração de qualquer missa. Antes, porém, gostaria de me justificar no sentido de que, caso você perceba algum ruído, nós não estamos no estúdio oficial. Quem garante esse trabalho para nós é pessoa de gabarito, pessoa principalmente apaixonada pelo assunto e também pela própria comunicação, mas nós estamos improvisados, nós estamos no improviso, e de modo que você se detenha ao conteúdo do que o Monsenhor Guedes está passando. Fica bem assim? Fica bem assim? Então será normal caso apareça algum ruído, algum barulho. Gostaria de dizer também que esse curso ele apenas está começando, mas eu vou dar módulos. Então, o primeiro vai ser o rito da missa, o segundo vai ser símbolos litúrgicos, o terceiro vai ser a música, o quarto vai ser o Tríduo Pascal, por exemplo, e vamos. De modo que a pessoa que começar o curso, se ela fizer o curso todo, evidentemente que ela vai ter um embasamento muito maior. Mas, contudo, terminando um módulo, ela pode pegar outro em outra ocasião. Está bem assim? Na aula passada nós falamos sobre a origem do termo liturgia e dissemos que não se trata de um termo bíblico ou da igreja, a palavra liturgia, não. A palavra liturgia
entrou na igreja como definição do culto cristão católico, das celebrações dos sacramentos, da liturgia das horas e dos sacramentais, muitos séculos depois, século XIX, então, isso que nós falamos na aula passada. E também quero chamar a atenção para a diferença entre liturgia e teologia. Para começar, a liturgia é um ramo da teologia, não é isso? A liturgia é uma ciência teológica, é um ramo da teologia. Teologia, logia, estudo, reflexão, aprofundamento, teós, sobre Deus. Então, dando uma definição pobre, estudo de Deus, mas estudar Deus é apenas uma tentativa, mas teologia é estudo. Liturgia, viu? O final, como é totalmente diferente, urgia, é movimento, é ação. E nós vimos também que essa palavra, ela é formada de dois termos, né? Ergon, leite mais ergon, que vai dar laus, povo, e urgia, ação, movimento, obra. É muito importante aguardar isso, porque a compreensão do estudo está enormemente dependente dessa compreensão. Outra coisa que nós demos também na definição, quando no Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II aconteceu de 1962 a 65, portanto, a definição que nós temos de liturgia, a compreensão de liturgia, é muito nova a compreensão. Nós dissemos que a celebração, através de símbolos e ritos, do mistério pascal de Cristo. Eis porque o nosso próximo assunto vai ser exatamente símbolos litúrgicos. Porque a liturgia, ela é essencialmente simbólica. Simbólica, não no sentido de, parece que talvez seja, não, simbólica, porque é através dos símbolos que nós celebramos o mistério. Nossas limitações humanas, nossa compreensão são pequenas. E nós precisamos de ver, precisamos de pegar, precisamos de cheirar, precisamos de degustar, precisamos de ouvir. E os símbolos, os sinais, com toda a sua ritualidade, é que nos leva à compreensão do mistério, à celebração do mistério. E, portanto, com possibilidades de vida, mas quem faz isso para nós é o símbolo. Mas isso nós vamos ver depois, muito depois. Então eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: mistério pascal de Cristo. Mistério, essa palavra parece assim um pouco evasiva ou incompreensiva, não é não. Mistério pascal de Cristo. Qual é o mistério pascal de Cristo? É o fato da sua morte, da sua sepultura, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu. E a Sagrada Liturgia tem como fundamento, como base,
como razão de existir exatamente o fato da ressurreição, porque o embasamento que nos oferece o porquê de tanta importância se dá à Sagrada Liturgia, exatamente por causa da fé. Por causa da fé. E a nossa fé não é em quem ou em qualquer pessoa. Uma pessoa de Jesus Cristo. É Ele que no ciclo do Natal, quem sabe a gente pode estudar também. Ele fez conosco o que? Um intercâmbio, um troca-troca. Ele nos deu o que é dele, o divino, e assumiu o que é nosso, o humano. Portanto, em Jesus se concentra. Ele assumiu para si esta tarefa e nos oferece ao Pai pelo Espírito Santo. Uma ação litúrgica, ela é trinitária. Ao Pai, por Jesus Cristo, na fé e na consagração do Espírito Santo. São três grandes pilares de um ato litúrgico: os sacramentos, evidentemente, os sacramentos, a liturgia das horas e os sacramentais. Aí você já pergunta logo, mas escuta aqui, aquele senhor, aquela senhora que está lá numa distância muito grande, fazendo a celebração da palavra e tudo, aquilo ali não é uma ação litúrgica? Me parece desnecessária essa pergunta. O importante é saber que o Senhor ressuscitado marca a presença com essa gente reunida em seu nome. E, portanto, estabelece-se com aquele grupo, com aquela assembleia, grande ou pequena, uma presença incrivelmente santificadora e também comprometedora. É isso? É isso? Porque um leigo, por exemplo, pode batizar. Existem os ministros extraordinários do batismo. O leigo pode assistir o matrimônio e não é uma ação litúrgica. Portanto, essa compreensão, ela não é absoluta. Dizer que sacramentos, sacramentais, a liturgia das horas são os únicos. Não. Podemos dizer hoje que são os principais, porque ali está a vida da igreja. A vida da igreja, não é isso? A vida da igreja. Dito isto, podemos ir para o nosso tema desta aula. Por que estudar a missa com todos os seus elementos? Essas aulas estão nesse livrinho que eu fiz, porque eu não tenho condição de todos os cursos ficar preparando apostilha, preparando folhinhas, mandando por e-mails que a pessoa não recebe, não tem internet, a luz foi embora, essas coisas todas. Então, eu, para cada assunto que eu trabalho, porque eu não trabalho com a Sagrada Liturgia só aqui, eu trabalho principalmente fora daqui, nos outros estados. Então eu já vou levando o livrinho impresso. A pessoa participa das aulas, adquire o livrinho pela fortuna de R$5, e ela tem o assunto principal, ela tem uma síntese do assunto que ela acaba de estudar. Então eu vou tirar daqui desse livrinho, feito por mim, pela minha assessoria, não é da minha autoria. Eu tenho livros, o último que eu escrevi foi esse aqui,
a centralidade do mistério pascal nas celebrações litúrgicas, em um livro meu que já foi traduzido para o italiano e para o espanhol, sobre o domingo, o nascimento de uma nova criação. Os demais livrinhos eu nem coloquei em editora nenhuma, porque o assunto, não sou eu o autor do assunto. Eu fiz uma resenha, uma composição de tudo aquilo que a Santa Mãe Igreja nos fala a respeito do assunto. Então, por que estudar a missa com todos os seus elementos? Porque é o acontecimento da cruz e ressurreição celebrado e vivido hoje. O acontecimento da cruz e ressurreição. É a Páscoa de Cristo na vida do cristão. Nós celebramos o fato pascal toda semana, de 8 em 8 dias, num dia chamado domingo. Domingo, exatamente por ser o dia do Senhor. Dominus, dias Domini, Dominica, até que para nós ficamos com a palavra domingo, dia do Senhor, é o dia dele, mas Ele quer celebrar esse dia conosco. A missa é o maior acontecimento de nossa vida de itinerantes da glória, é o maior acontecimento que existe para cada um de nós caminhante do reino. Já houve caso na igreja, há 2 anos atrás mesmo aconteceu isso. Um seminarista não tinha condição de ser ordenado, porque ele estava para morrer, e o bispo fez a sua ordenação do seu leito, já onde ele estava próximo da morte, e pronto, ele morreu. Ainda que eu tenha celebrado uma vez só na vida, ele celebrou o maior ato de culto, não existe outro. Por isso que é de bom tom, nada depois da missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Não é hora de bênçãos daquilo, exposição do Santíssimo. O único dia que continua a ação é Corpus Christi, quando a Sagrada Hóstia quando a hóstia é consagrada na missa e sai em procissão. Mas outro não, seria bom que isso não acontecesse. Por quê? Porque já aconteceu o máximo. Você vai colocar mais o quê? Agora, não vamos colocar isso dentro de santuários, porque às vezes as necessidades, os desafios pastorais exigem determinadas atitudes que são perfeitamente compreensíveis. Por exemplo, consagrar uma quantidade enorme de partículas, nós vamos ver isto. Ou às vezes até termina a missa, continua dando comunhão, porque normalmente não dá expor o Santíssimo, dar a bênção nas grandes concentrações de romarias, mas não, porque o maior acontecimento terminou. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Ou pelo menos esperar um pouco. Seria de bom tom que a gente pelo menos pudesse sair um pouco do centro, não usar aquele altar, dar uma configuração diferenciada da mesma onde se realizou o maior ato de culto, ou não?
numa sala em anexo do salão paroquial, porque nós pregamos uma coisa e fazemos outra. A missa perpetua o sacrifício da cruz através dos séculos até a volta do Senhor. É a renovação da obra da nossa redenção. Lembra você, lembra a mim, tanto você quanto eu, somos sujeitos da redenção. Que coisa maravilhosa! Esse meu irmão, essa minha irmã, aquela pessoa, mesmo desfigurada por uma vida pouco recomendada, como eu, essas pessoas são sujeitas da redenção. É o sacrifício de louvor, de ação de graça, de propiciação e satisfação. Mas com certeza a maior afirmação que existe aqui é o sacrifício de propiciação. É sacrificial, porque apenas um ato de louvor, tem um louvor aqui, tem um louvor ali e tal, tem o mesmo gabarito da missa? Evidentemente que não, Deus me livre. Aquilo ali tem seu mérito, tem a sua importância, mas nem chega perto. Alguém disse que ninguém até hoje conseguiu entender o que é a missa. Porque se isso acontecer, a pessoa morre, ou de alegria ou de tristeza. E conta-se que o grande teólogo do movimento litúrgico começou em 1909, com o respaldo e a colaboração e a presença muito forte da ordem dos beneditinos na Europa, na Bélgica, depois foi esparramando, França e Espanha e tal, Itália. Tinha um teólogo chamado Odo Casel. Ele publicou nos seus escritos, em tudo que ele escreveu. Ele foi um dos maiores teólogos a respeito do mistério. E ele morreu na Vigília Pascal, quando ele celebrava. Já tinha acontecido, porque não era como hoje, com toda a bênção do fogo, aqueles elementos todos, evidentemente era muito mais acanhada a celebração. Mas ele teria morrido no altar. Então certamente ele entendeu. Eu gostaria, já pensou? Pensou? Aquele padre que deu a aula para nós, entendeu o que é a missa. Por quê? É porque ele morreu em cima do altar. Poderia ter sido, né? Estabelece a presença real do Senhor nas sagradas espécies eucarísticas. Ainda a respeito da missa como um momento sacrificial, uma ação sacrificial, é muito importante, porque isso tira a conotação da missa assim sendo usada aleatoriamente. Meu Deus do céu, de desagravo, por exemplo, por uma coisa que aconteceu. Meu Deus do céu, a não ser que fosse por causa da Eucaristia, houve uma transgressão ao tempo santo, houve um desrespeito à presença real, aí sim. Mas fora disto, iniciação de graça, porque para o fulano ser eleito e coisas assim, Deus me livre. É a ação de Cristo do povo de Deus hierarquicamente ordenado. É bonito esta pedagogia, os ministros ordenados, os ministros instituídos, os ministros transitórios, toda a Assembleia. Quem que é maior do que o outro? Ninguém. Ué, mas não é o padre, não é o bispo que está celebrando? Aquele que preside a missa, ele é o principal servidor
da ação que ele preside. É o centro de toda a vida cristã. É o centro. Não vem com essa, porque eu vi pela televisão, porque eu fui lá no culto tal, porque eu fui. Boa viagem. Mas nada substitui. Nada. Evidentemente, ninguém está dizendo de falta moral ou imoral. A pessoa está doente, a pessoa está viajando, a pessoa não vai para onde não tem padre, não tem nem igreja. Como é? Aonde que está? Nós estamos entrando nisso. Com um grau enorme de febre, ou está cuidando de alguém enfermo. É o ápice da ação divina na santificação em Cristo. É o ápice, a parte mais alta. As demais ações sagradas e todas as atividades da vida cristã estão ligadas a ela, ou seja, a celebração da missa. Dela decorrem e se ordenam através dela. Na Santa Missa, o Senhor marca a presença na Assembleia, no ministro, na palavra e de modo substancial e permanente nas sagradas espécies eucarísticas. O povo se reuniu para celebrar a Eucaristia Dominical, o Senhor está ali presente. Está ali presente. Uma vez em Belo Horizonte, eu procurando um lugar para ir à missa, vi uma igrejinha aberta, fui lá, tinha uma senhora, me tratou com todo carinho. Daqui para frente vamos tratar todos os elementos da missa e um deles é esse, a acolhida. De repente chegou um outro senhor, falou, graças a Deus, agora já temos o Senhor entre nós. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É o princípio e o fim da vida do cristão. Cristão sem Eucaristia, cristão sem comer do pão da vida. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão e beber deste cálice permanece em mim, eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Por fim, sem missa não há Eucaristia. E não havendo Eucaristia, não há igreja. E como que assim fechamos as cortinas. Sem missa não há Eucaristia. E não havendo Eucaristia, não há igreja. Uma senhora no interior de Minas, o padre, conta-se, pode ser que não seja isso, o povo estava querendo que o padre fosse embora. Inclusive ameaçaram aquela baixaria chamada abaixo-assinado. Baixaria. Tiraram alguém que a gente não colocou lá. Não foi a gente que colocou, com que autoridade eu tenho para tirar? E foi pedir a senhora lá para assinar. Ela disse, mas é o quê? Para o padre ir embora? Eu não vou assinar não, porque se ele for embora, nós não teremos Jesus no domingo. Nós não podemos comer do pão da vida. Misericórdia. Sem missa, não há Eucaristia. Não havendo Eucaristia, não há igreja. E aqui nós estamos encerrando esta aula. E se Deus quiser, na próxima aula, vamos trabalhar sobre os elementos, cada elemento que constitui a celebração da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua intenção de participar bem desse curso, para viver bem, para viver melhor a vida cristã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique com Deus.